Fala pessoal, beleza? Quem tá falando para vocês aqui é o Gucel, tá? Então, continuando aí os nossos vídeos, né? Agora vamos falar aí referente qual a diferença, tá? Lembrando que a gente vamos ter aí 5 ou 6 vídeos, tá? Relacionados somente, né, a parte de explicações antes da gente partir aí para a prática. Na prática a gente vai ver vários CIs aí com técnicas de rebalhes diferentes um do outro, parte de limpeza, remoção de resina, tá? Entre outros procedimentos. Então, nesse agora a gente vai ver a diferença, né, entre rebaile, tá? O rebaile e o reflow. Tem essa diferença entre um e outro. Então, qual a diferença? Pessoal, eu sempre falo, eu não sou contra, tá, quem faz reflow. Até porque em alguns casos, muitas das vezes a gente faz por não ter um stencil, tá? É sim de muita importância se fazer. Mas o procedimento correto é: posso fazer um reflow? Posso. Eu posso fazer um reflow para ver se o procedimento ele vai dar certo. Fiz um reflow, por exemplo, em determinado CI, que seja lá um CI do Toad, por exemplo, por um motivo de oxidação. O aparelho voltou a funcionar, voltou a dar touch, voltou todas as tensões presentes. Agora sim, eu posso ir lá remover o CI, tá? E fazer a limpeza, ou ser o que seja a remoção de resina, faça a limpeza na placa, faça a limpeza no CI, faça o rebalho no CI e recoloco. Aí eu sei que eu estou retirando a solda antiga, tá? Estou colocando a solda nova, então a possibilidade ali das duas soldas serem novas, tanto na placa, na parte da limpeza, como a solda que eu estou colocando ser uma solda nova, então eu sei que a durabilidade mais daquela solda poder trincar, como a gente está vendo aqui na imagem, a possibilidade é mínima. Vai acontecer, pode acontecer por um sobreaquecimento, acontecer por uma queda, e acontecer isso aqui, ó, o famoso crack que é chamado, tá? É quando há um trinco entre a placa e o CI, tá? As camadas ali de esferas do CI. Então, quando acontece isso aqui, geralmente por ele acontecer esse tipo de trinco, você já não vai ter uma comunicação 100% precisa, tá? Entre o seu CI e a placa. Se você não tem essa comunicação entre um e outro, você já não vai ter, né, aí mais aquele contato, tá, da solda do CI, que é no caso ali as esferazinhas, com a placa. Se você não tem, o CI não vai se comunicar. Se ele não se comunica, de acordo com um determinado setor que ele esteja, já não vai se trabalhar mais, tá? Então, vale se ressaltar que podemos fazer um reflow, podemos sim, mas um reflow para ver se o procedimento que a gente está analisando ou o setor que a gente está analisando, por motivo de um CI, parou, né? Fez o reflow, voltou, show de bola. Voltou, retira-se o CI, faz a limpeza, faz todo o procedimento, recoloca uma solda nova, refaz as esferas no CI e coloca novamente no lugar. Tá? Esse é o procedimento correto. Então, porque também muitas das vezes acontece daquela famosa solda fria que a gente fala. Pode acontecer de uma solda fria por motivos de sobreaquecimento. Tá? Motivo de sobreaquecimento pode acontecer sim um crack, que é o famoso solda fria, trinco da solda. Pode acontecer. Outra coisa também, queda. Pode acontecer também. Tá? A queda pode acontecer de acordo com o impacto. Alguns dos CIs de determinados setores eles se afastarem. Acontece, né? Aqui o famoso crack, entra em solda fria, trinca-se a solda e ele cria ali um certo espaço, tá? Outra coisa também que pode acontecer isso aí, oxidação. Oxidação, sabemos que se o aparelho ele cai em vaso sanitário, se o aparelho ele cai, tem contato com água do mar, urina, então tem a possibilidade muito grande também de quando você ligar o seu aparelho, no ligar o aparelho automaticamente ele esquenta. No esquentar acontece de vir esse trinco, tá?
Então, basicamente acontece isso aqui. Por isso que a gente trabalha essa parte de rebale. E o porquê de você ter a técnica do rebale? O porquê? Porque nem sempre a gente vai ficar naquela, uma troca de um capacitor, uma troca do diodo, uma troca do transistor, de um varistor, de um termistor, tá? Então, pode acontecer e a gente sempre pega no dia a dia. Uma troca do CI do Wi-Fi, um módulo, tá? Um módulo do Wi-Fi, pega uma memória NAND, o CI do touch, CI do blacklight, CI de carga. Então sempre a gente vai estar pegando diariamente. Então uma coisa que nem sempre você vai ter o CI novo. Vale ressaltar isso também. Nem sempre você vai ter o CI novo. Porque a gente sabe, quando a gente compra um CI novo, ele já vem com as esferas tudo pronta. As esferas já vem tudo pronta. Você só vai ter o trabalho de tirar o CI da placa, fazer a limpeza na placa e colocar aquele CI novo, sentar ele na placa, tá? Porque as esferas já vem pronto, mas a gente nem sempre tem o CI. Então, por isso que a gente tem essa finalidade, tem por obrigação, podemos dizer, de aprender esse macete de fazer o rebale, tá? De fazer o rebale, não sei, porque quando a gente pega a técnica para se fazer o rebale, que é esse macete que eu vou passar para vocês no decorrer do curso, tá? Desse nosso treinamento aí, é que você vai ter essa facilidade de retirar um CI de outra placa. Ah, chegou um J7 Prime que não está funcionando no touch, então você vai tirar o CI do touch de outra placa sucata que você tem jogada lá, vai remover ele, fazer a limpeza, refazer as esferas e colocar nessa placa do cliente e você vai solucionar o defeito do seu cliente. Então, tipo assim, eu sempre falo que a sucata que a gente tem na nossa bancada vale ouro, tá? A sucata que a gente tem na nossa bancada vale ouro, porque quando você tem um macete de se fazer o rebale, então simplesmente você vai remover um CI daqui, vai pegar ele, vai fazer a limpeza, vai tratar dele, fazer o rebale e recolocar no lugar, tá? Então, basicamente é isso. Eu não sou contra reflow, mas o correto é se fazer um rebale. Tá? O correto é se fazer o rebale. Faz o reflow, voltou a funcionar, então retira-se e coloca. Em alguns casos, iPhone 6, por exemplo, vamos dar um exemplo, iPhone 6, acontece muito, sem serviço, buscando, tá? Geralmente isso acontece uma falha na baseband, se todas as tensões estão presentes, tá? As impedâncias estão batendo, as tensões que alimentam a baseband está tudo presente, tá? Então o que é que acontece? Geralmente é uma falha de comunicação entre a baseband e a placa. Muitas vezes você faz um reflow, dá um toque na baseband, volta a funcionar perfeitamente. Mas aí, um mês depois, o aparelho vai esquentando, você vai utilizando, vai esquentando, o cliente novamente vai chegar para você, como acontece, e olha, meu aparelho parou novamente de funcionar. Então, o correto é, fez o reflow, deu certo, remove-se o CI, faz o rebale e coloca. Eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas fotos no computador, tá? De alguns procedimentos desse tipo, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, né, é uma falha, tá? De crack, que a gente chama, que é o trinco da solda, tá? Que é o trinco da solda. Aqui já é um módulo do Wi-Fi do iPhone 7, tá? Aqui já pronto com o rebale. Aqui seria também outro CI. E aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns rebales feitos por mim de alguns CIs. Então isso aqui seria um CI já feito rebale. Aqui uma memória NAND, tá? Já pronto. Então são todos esses macetes que eu vou passar para vocês. Porque a gente fala, todos os CIs, pessoal, são técnicas diferentes, tamanhos diferentes, a forma de pegar até no stencil é diferente, temperaturas diferentes de um CI para o outro. Tá? Existem alguns CIs mais finos, existem alguns CIs que são mais resistentes à temperatura, igual a memória NAND, que é essa aqui que a gente está vendo. Tá? Aqui já seria a limpeza na placa, que eu vou explicar também como fazer essa limpeza perfeitamente. Tá? E aqui ó, já seria, né, um módulo aí do iPhone 7. Dá mais um zoom para vocês verem. Ó. Então aqui, ó, perfeito. Aqui seria uma limpeza na placa do módulo, como a gente viu aqui, ó, desse módulo. Aqui, tá? A limpeza. Aqui outra memória NAND, tá? Aqui já seria a memória do iPhone X, por exemplo, tá? Aqui, ó, ela aqui é a placa do X, tá? PMIC. E é isso aí, tá? Então, o que eu queria falar para vocês é a diferença entre um e outro. Reflow é quando você simplesmente joga ali um pouco de fluxo pastoso, joga ar, dá um toque, mas você não removeu o CI,
tá? Rebiling é quando você vai lá, remove o CI da placa, faz a limpeza na placa, faz a limpeza do CI, refaz as esferas do CI, faz o rebiling e recoloca no lugar. Esse sim é um procedimento de rebiling, tá? Reflow, fluxo pastoso, jogo A, que eu vou estar explicando na prática para vocês, um e outro, tá? Vou estar explicando para vocês na prática, tanto um como o outro. Mas era isso que eu queria explicar para vocês, a diferença entre um e outro e o que é certo e o que não é entre os dois, tá? Então beleza, e vamos lá para a próxima videoaula.